Oi, gente! Vamos resolver essa questão aqui da ficha de vocês de matemática, tá? Ela fala assim: em relação ao sistema cartesiano de eixos ortogonais com origem em O, que tem coordenada 0, 0, um avião se desloca em linha reta do ponto O até o ponto P, mantendo sempre um ângulo de inclinação de 45 graus para a horizontal. A partir do ponto P, o avião inicia uma trajetória parabólica, dada por essa função aqui. Menos x ao quadrado mais 14x menos 40. Com x e f de x em quilômetros. Então, vou botar aqui que está tudo em quilômetro. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, no ponto V, que ele é o vértice, né? O avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo, representado na figura pelo eixo x. Aqui eu esqueci de colocar a pergunta, mas na ficha de vocês eu já vou ter feito os ajustes. Mas, na verdade, o que é que ele quer saber? Ele quer saber, em relação ao solo, né, do ponto P até o ponto V, o quanto a altitude aumentou. Então, vê. Analisando aqui. Aqui é o ponto P, né? O ponto P vai ter uma altitude, que eu vou chamar de YP. E o ponto V vai ter uma altitude, que na verdade é o Y do vértice. Beleza? Então, ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber essa diferença, né? O quanto aumentou do Y do P para o Y do V. Beleza? Aí, vamos lá. Vamos começar interpretando essa reta aqui. Vocês já tiveram, acredito eu, a equação do primeiro grau. Então, vocês devem saber que a equação, né, do primeiro grau é essa aqui, ó, que eu chamei de y1. A vezes x mais b. Beleza? E o que acontece? Olhando para essa reta aqui, né? O que é que a gente percebe? Que ela está passando pela origem do plano cartesiano. Toda vez que isso acontece, o valor de b é igual a zero, tá? Então, já botei aqui para vocês. E b igual a zero. Então, só resta a gente descobrir o valor de a, tá? Como é que a gente descobre o valor de a? O valor de a é dado pela tangente do ângulo de inclinação da reta. Então, vê só. Se vocês usarem a imaginação, vocês podem pensar que do ponto P eu posso fazer um triângulo retângulo, ó. Estão vendo que aqui eu tenho um triângulo retângulo de verde, tá vendo? E esse ângulo de 45 graus, ele consegue formar uma tangente. O que é a tangente? É o cateto oposto, que é esse lado aqui, sobre o cateto adjacente, que é esse lado aqui. Vou botar outra letra para não confundir. Né? Então, a tangente de 45 graus é o cateto oposto, que eu chamei de M, sobre N. Só que acontece, a gente não tem o valor de M nem de N, né? No caso, o M seria justamente o Y do ponto P, que é o que a gente quer descobrir. E o N seria justamente o X do ponto P, que a gente também não sabe. Então, e agora? Como é que a gente faz? Na trigonometria, existem alguns graus que você já tem que saber de cor o valor da tangente, do seno e do cosseno. E 45 é um deles, tá? Vocês têm que saber que a tangente de 45 é 1. É, assim, um conhecimento obrigatório para resolver essa questão e questões de trigonometria também, tá? Então, eu não preciso saber necessariamente o valor de y do p, nem de x do p, porque ele já deu o ângulo. E você tem que saber que a tangente desse ângulo, que é 45, equivale a 1, tá? Então, o que é que eu tô falando para vocês? Que, como eu falei, tangente é cateto oposto, que é y do ponto P, sobre cateto adjacente, que é x do ponto P. E essa razão é igual a 1. Ou seja, y do ponto P é igual a x do ponto P, né? Porque esse x que está dividindo passa multiplicando. Aí x vezes 1, x do P vezes 1 vai dar o próprio x do P, né? Então, eu estou dizendo para vocês que essa reta é a reta mais bonitinha que tem, né? Eu posso dizer assim, porque ela passa pela origem e cada vez que ela, por exemplo, digamos que nesse ponto aqui, nesse ponto da reta, eu tenho um valor de x igual a 1. Então, o valor de y também vai ser 1. Aí, digamos que tem esse ponto aqui. Aí, o x é 2. Então, esse ponto aqui, o y também vai ser 2. Ela é bem bonitinha. Tudo que você tem em x, você vai ter em y. E ela sempre tá passando ali pela origem, né? Ela vai como se fosse... Enfim, ela é bem simétricazinha, né? Bem organizadazinha, por assim dizer. Então, ela tem essa característica, né? Sempre que vocês verem uma reta com ângulo de 45 graus, vocês já sabem dessa característica.
e passando pela origem, né? Ela vai ter todos os valores de x igual aos valores de y, beleza? Porque a tangente de 45 graus é 1. Aí, beleza. Consequentemente, eu falei pra vocês que a gente tem que descobrir a tangente de 45, mas eu nem falei pra vocês o que é a tangente de 45, né? A tangente de 45 é justamente o valor de A, tá? Toda vez que vocês quiserem calcular o valor, né, que é o coeficiente angular de uma reta, de um gráfico que é uma reta, vocês vão precisar calcular a tangente do ângulo que esse gráfico faz com a horizontal. Então, toda vez que vocês quiserem calcular o valor de A, se souberem o ângulo, ou então souberem o valor de y de p e x de p, vocês conseguem descobrir o valor de A, beleza? Então, ó, o valor de A é a tangente de 45, que é 1, beleza? Consequentemente, o que eu falei pra vocês, né? O x é igual ao y. Isso aqui é a função, tá? É essa função aqui da reta. Y de 1, né? Porque eu chamei essa função de 1. Chamei o nome dela, eu disse que era 1. Aí, enfim. O y de 1 é igual a x. Na verdade, eu vou tirar esse 1, porque tá mais confundindo do que ajudando. Vou tirar, porque não é assim, não. Pronto, ficou melhor. O gráfico, né? A função do gráfico, na verdade, vai ser y é igual a quem é A, 1, vezes x mais b, quem é b, 0. Então, por isso que a função do gráfico y é igual a x, tá? Por isso que eu digo que esse gráfico é mais bonitinho, né? Ele é bem simples, y é igual a x, beleza? Aí, o que acontece? Quando esse avião saiu aqui do ponto O, ele chega no ponto P, ele vai ter agora uma trajetória parabólica, não é isso? Para essa trajetória parabólica, é como se eu tivesse dois gráficos. Eu já tivesse um gráfico da parábola, que é uma equação de segundo grau, e eu já tivesse o gráfico da reta, né? E esses dois gráficos vão se intersectar justamente nesse ponto P. Aí, o que é que eu fiz? Eu vou igualar a equação da reta, que eu tinha chamado de y1, com a equação da parábola, que é a equação de segundo grau. Quem é a equação da reta? Y é igual a x. E quem é a equação da parábola? Menos x ao quadrado mais 10x menos 40, tá? Então, é basicamente isso. A gente vai igualar os dois. Aí, esse mais x que tá desse lado passa pro outro lado subtraindo. Então, mais 14x menos x vai dar mais 13x. E agora a gente consegue ter uma equação de segundo grau, né? Perceba aqui, com o y igual a 0. Então, a gente já aplica a Bhaskara. A Bhaskara vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Já vou pular essa parte aqui que vocês já devem estar acostumados, né? Aqui é só um cálculozinho. Eu cheguei em delta igual a 9, né? E a raiz de delta, consequentemente, é a raiz de 9, que é 3. Aí, para achar o valor de x, eu vou ter duas respostas. Por quê? Se lembrem que essa reta aqui é como se ela continuasse, tá? Então, quando ela intersectar a parábola, ela intersecta nesse ponto P e eu vou chamar esse ponto aqui de Q, tá? Aí, o que acontece? Tem dois pontos que ela intersecta. Consequentemente, tem dois valores de x, um para cada um desses pontos. Então, eu vou ter que pegar o menor valor de x. Por quê? Se eu considerar... Vou até apagar isso aqui, tá, gente? Para não ficar muito poluída a visão de vocês aqui. Nesse ponto aqui, eu vou ter um valor de x que eu vou chamar de x1. Vou apagar aqui também. E nesse ponto Q, eu vou ter outro valor de x que eu vou chamar de x2. Aí, percebam que x1 é, obviamente, menor que x2, porque ele está mais à esquerda no eixo das abscissas. Tá vendo? Então, quando eu for querer descobrir o valor de x do ponto P, eu vou ter que pegar o menor valor de x do resultado da Bhaskara, tá? Então, aqui, continuando. Vou fazer Bhaskara. Aí, eu vou achar dois valores de x. x1, que é 5, e x2, que é 8. Aí, qual dos dois eu considero? Eu considero o menor, porque ele aqui vai dar o valor de x do ponto P, que é o que eu quero. Aí, beleza. Descobri o valor de x do ponto P. Qual é o valor de y? Sem olhar para nada. Vai ser 5 também. Porque eu não falei para vocês que essa reta aqui é uma reta bem bonitinha e que todo o valor de x dela vai ser igual ao valor de y. Então, se aqui é 5, considerando que esse ponto também faz parte dessa reta, o valor de y dela também vai ser 5, tá? Então, aqui, ó, 5. Beleza? Vou apagar aqui também para não poluir demais. Aí, beleza. Já descobri um dos valores de y que eu queria. Falta agora o y do vértice. Para descobrir o y do vértice, é só a gente utilizar aquela fórmula que eu já ensinei para vocês. Aqui tá o cálculozinho para mostrar para vocês que o y realmente é 5, tá?
Como esse ponto tanto faz parte, esse ponto P aqui, tanto faz parte da reta como da parábola, vocês podem substituir esse x que a gente achou, que é 5, né? Na equação da parábola ou na equação da reta. Para comprovar para vocês que realmente é 5, eu também substituí na equação da parábola e realmente dá 5, tá? Então, o y realmente aqui é 5, ok? Mas, enfim, como é que a gente acha o y do vértice? O y do vértice a gente acha com aquela formulazinha que eu já expliquei para vocês. Menos delta sobre 4a. Aí a gente faz, né? Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 4 vezes a. Aí você faz o cálculo normal e você acha y do vértice igual a 9. Então, aqui, das alternativas, 9. Aí você vai ver justamente a diferença, tá? Ele não quer o valor de 5 nem o valor de 9, ele quer a diferença, ele quer a diferença de altitude entre o ponto P e o ponto V. Aí, de 5 para 9, aumentou 4 quilômetros. Então, o gabarito da questão, letra D de dado.